Olá, estamos aqui para mais um Papo Cabeça, hoje falando sobre a diferença entre o transtorno de personalidade borderline e o transtorno de personalidade dependente, ok? O que os difere? Você já ouviu falar, né? Quer dizer, a gente ouve mais falar do bipolar, né? Ah, aquela pessoa tem um humor assim, cada hora tá de um jeito. Não, gente, esse não é o bipolar. Esse ou é o border ou é o ciclotímico. Mas vocês vão entender a diferença. E para me ajudar, né, nessa diferenciação, estão aqui dois queridos. O meu amigo Emerson de Paula já é sócio aqui. Já pode até pedir musiquinha, porque é a sua terceira vez, tá? Mas depois. Emerson de Paula, seja bem-vindo. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite mais uma vez. E muito obrigado por ter indicado o tema e ter trazido também a nossa querida Leda, que eu vou apresentar a seguir. Eu que agradeço pela oportunidade de crescermos juntos. Sempre, obrigada, querido. Leda Márcia de Oliveira, de Oliveira, né? Mais conhecido, eu esqueci o outro sobrenome, mas ela vai dizer porque ele é meio... Leôncio, né? Ah, não vou esquecer mais. Leôncio de Escravizaura. Isso. Ah, tá vendo? Isso, psicóloga também, seja bem-vinda, Leda. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui, contribuindo de alguma maneira com informações muito importantes e relevantes para a área de saúde mental. Até porque as pessoas têm muita confusão, né? Gente, a gente ouve falar muito no bipolar, porque as pessoas têm variação de humor, então todo mundo é bipolar. E no tal do narcisista, né? Que a gente já fez programa aqui, gente, falando sobre narcisismo e sobre borderline, tá? Um programa todo. Hoje a gente vai falar sobre a diferenciação. Por quê? Porque às vezes a gente não conhece, e claro que você que é leigo, que você não se formou em psicologia ou psiquiatria, vai ter muitas dúvidas e vai começar a ir lá no tio Google, né? E dar diagnóstico. Gente, por favor. A gente estuda 5 anos, faz 200 pós-graduações, estuda o resto da vida para poder fazer diagnóstico, tá? Então, vamos ter cuidado para a gente não botar uma tarjinha na cabeça das pessoas dizendo o que a gente acha que elas são. Meu amigo Emerson, o que é uma pessoa border? Eu gosto muito do jargão que diz assim, que a simplicidade é a chave. A gente não precisa ficar aprofundando de forma muito científica, muito teórica, porque senão a gente vai atender uma demanda específica, né? E a gente almeja atender a todos. Com certeza, até porque o nosso programa é um programa de utilidade pública, viu, Leda? A gente quer que as pessoas saibam de uma forma muito fácil o que é que passa na cabecinha das pessoas. Só pegando um gancho que você estava falando aí, né, que as pessoas às vezes confundem transtornos afetivo bipolar. A bipolaridade é um transtorno de humor. E hoje a gente vem para falar de transtorno de personalidade. De uma forma bem simplista, é a forma adoecida da mente da pessoa funcionar e existir. De antemão, a gente tem 10 transtornos de personalidade que habita a mente de muitas pessoas, a estrutura desses seres humanos, e infelizmente não tem cura. Transtorno de personalidade é incurável, mas tem manejo, dá para a gente secretariar com um trabalho multidisciplinar, principalmente no tocante à psicologia e à psiquiatria. A palavra borderline, ela vem do inglês e quer dizer limite. Se eu pegar, por exemplo, a teoria da psicanálise winnicottiana, a gente começa a entender que a pessoa borderline, a pessoa com personalidade borderline, ela está entre a neurose e a psicose. Ou seja, ela não é uma pessoa neurótica, ela tem muita dificuldade de lidar com os seus desejos e com a realidade, e ela também não é louca, ela não é psicótica, ela está ela flutua dentro desse espaço. E o borderline, ou seja, em outras palavras, agora já vindo para o DSM, no caso a gente está na 5ª edição, no CID-10, que a gente está na 10ª edição, na 10ª revisão. Vamos traduzir o que é DSM, CID, para o pessoal que está em casa? Tranquilo. O DSM quer dizer Manual Estatístico Diagnóstico Americano. Está na 5ª revisão, por isso que é 5. E a CID quer dizer Classificação Internacional de Doenças, ou Código Internacional de Doenças. CID-10 porque está na 10ª revisão, na 10ª edição.
O que que coloca? Coloca essa pessoa com personalidade borderline, uma pessoa que tem uma extrema necessidade de ser cuidada, uma necessidade extrema de ser amada, e na iminência real ou imaginária de uma ruptura de vínculos, não só conjugal, afetivo, mas de amizade, perda de trabalho, perda de algo na escola, ela apresenta características próprias mediante essa ruptura imaginária ou real. E os sintomas, por exemplo, ela tem uma instabilidade interpessoal muito grande, ela apresenta comportamentos impulsivos que vai na direção da compulsividade e autodestrutivo, tanto no abuso de substâncias psicoativas, transtornos alimentares, compulsões sexuais. A gente chega também no sintoma da automutilação, pensamento e ideação suicida e tentativa de executá-lo. Então, a pessoa com personalidade borderline, ela se comporta dessa forma. E é muito simples, a gente vê isso muito no dia a dia. Por exemplo, se eu fosse uma pessoa com personalidade borderline e tivesse mandado uma mensagem para a Núbia Carvalho, né? E ela demora um dia para me responder, eu entenderia isso como um desamparo, como um abandono. Desamor. E aí, Desvalor, né? e a partir disso, eu adoto comportamentos autodestrutivos para eu conseguir lidar com a perda imaginária que eu suponho ter tido. Eu me abuso nas drogas, eu como demais, ou eu me corto. Ultimamente, Núbia, esse público tem aparecido com muito mais frequência. E não é porque só foi existir esse transtorno. Não. Esse transtorno sempre existiu, só que agora a gente tem recursos para diagnosticá-lo com mais facilidade, para poder identificá-lo. E ele é um transtorno muito, muito, muito recorrente. As pessoas às vezes falam assim que a personalidade borderline, a pessoa está fazendo drama, está fazendo teatrinho, não. Ela está se protegendo de uma possibilidade de abandono. Se a gente for investigar essa questão, a gente vai no histórico de vida da pessoa, lá atrás a gente vê excessos de falhas ambientais, por exemplo, por ausências dos cuidados maternos e da família. Mãe com depressão, pais alcoolistas, pais com dependência química, muita briga dentro de casa, pobreza, desemprego, muitos filhos, onde a família não tem condição de atender à necessidade emocional e psicológica dessa criança e ela já vai crescendo nesse ambiente com muitas falhas. Da mesma forma que o dependente químico busca no efeito da droga aquilo que foi perdido na infância, como a confiabilidade, proteção, carinho, segurança, isso que o border também busca nas relações, independente do tipo que seja. A possibilidade de vê-la se quebrar já faz com que ele entre num colapso emocional, por exemplo. É triste, né? É um transtorno muito incapacitante. O índice de recuperação é muito pequeno. É muito pequeno mesmo, porque como que eu vou, por exemplo, eu sou convidado a trabalhar com um comportamento de menor risco com eles, de tirar comportamentos de menor risco. Eu tiro a droga, diminui a comida, com relação ao sexo, tem masturbação, compulsão sexual. Como que eu trabalho? Eu trabalho com redução de danos, certo? De início, eu já vou tratar a dependência química e vou mantendo os outros comportamentos. Tendo êxito em um, eu parto para outro, porque eu não posso tirar todos, senão eu tiro a perna deles. É através desses sintomas que ele existe. Nossa Senhora. Leda, e o transtorno de personalidade dependente, Leda, como é que a gente define? Para então depois, né, a gente começar a diferenciá-los, porque os dois têm a questão do sentimento envolvido, da perda, da carência, vamos dizer assim. Eu posso dizer assim? Né? Necessidade de cuidado. Pronto. Porque só pegar essa palavra sua, porque a pessoa que ela tem o psiquismo preservado, em outras palavras, o psiquismo que não tem alterações na sua estruturação, na ausência de um determinado cuidado, na perda de um emprego, na perda de uma amizade, na perda de um ente querido, na perda de um amor de verdade, ela atravessa o processo de luto, passa pelas etapas do processo de luto, elabora a perda e segue. E vida que segue, apesar da perda. Não é o que acontece com essas pessoas que têm transtorno de personalidade, no caso borderline independente.
Vamos lá, então, agora definir o Sim. transtorno de personalidade dependente, Lida. Sim, o transtorno de personalidade dependente, ele tem algumas coisas em comum com o borderline, mas ele se difere porque o borderline, ele tem essas necessidades impulsivas, né? E ele se depara com aquela necessidade mesmo de ter alguém ali do lado, não importe o que isso custe. Agora, o transtorno de dependência, ele já é identificado, digamos assim, como uma busca constante por essa proteção. Ela tem dificuldades em estar aí identificando soluções, até mesmo para as coisas mais rotineiras. Ela não consegue se ver indo para o mundo sem alguém estar ali do lado, para estar amparando, né, para estar direcionando-a. E essa necessidade permanente, diferente, né, aí no caso do border. Então, é aquela necessidade de aprovação constante, é aquela busca constante por validações externas, em que ela se depara, né, com o medo, né, um medo terrível de ser abandonado e, a partir dali, ela não conseguir caminhar e ir para a vida de uma maneira que ela consiga. Autônoma, né? Autônoma, né? E, no caso, sim, ela não se vê com essa autonomia, né? Ela não se vê com essa importância. Então, ela precisa de estar ali fazendo com que o outro traga isso para ela, né? E essa dependência, e dentro dessa dependência e essa necessidade dessa busca constante, ela vai se anulando, ela vai se abandonando, ela sequer identifica os sentimentos e as necessidades que ela precisa de ter essa autonomia. Ela se condicionou a isso, né? Então, ela vai sendo influenciada por todas essas questões. E que bom, né, que a ciência está aí e pode colaborar muito com isso. Então, a pessoa só vai em busca disso. Eu tenho recebido muitos pacientes com essa dependência, né? Está cada vez maior o número de pessoas dependentes. E essa dependência, ela tem a ver com isso, né? Eu entendo que eu trabalho com a terapia cognitivo-comportamental. Ai, que bom. E eu entendo que essa estrutura, né, negligenciada e que faltou ali no alicerce, né, para ser construído aquela segurança emocional para chegar na vida adulta, ficou em déficit. E dessa forma a pessoa vai buscando de todas as maneiras. Foi isso que ela interpretou, foi isso que ela entendeu, ir para a vida. Eu preciso de ser aprovada, eu preciso ser aceita, eu preciso ser amada, e eu não existo. Leda, eu queria contribuir nesse caso, porque na realidade, gente, todos nós temos essa necessidade. Sim. É uma questão de você ser aceito em sociedade, em grupos, em tribos, né? Na sociologia a gente fala muito isso. Sim. Qual é a minha tribo? Então, para pertencer, eu quero pertencer, então eu acabo me anulando muitas vezes. Então, é importante salientar aqui que o transtorno é algo exacerbado, excessivo. Né? Porque fora todo de mundo controle. quer ser aceito. Sim. Eu usaria a expressão assim, é um fenômeno permanente. Sim. Né? E onde é a pessoa, porque assim, por exemplo, a manipulação. A manipulação é um comportamento inerente ao ser humano. Uhum. Todo ser humano é manipulador. O que difere é o grau dessa manipulação. Isso. Certo? Agora, quando a gente vai para um transtorno, o transtorno faz parte. A manipulação, por exemplo, ela faria parte de um fenômeno, uma característica de forma permanente. Sim. Uhum. Exato. Agora, assim, eu tenho uma diferença muito grande entre o transtorno de personalidade borderline e o transtorno de personalidade dependente, porque ambos, segundo o DSM e o CID, eles surgem no início da vida adulta, certo? Mas a personalidade borderline, ela reage à perda, ou à iminência da perda, ou à imaginação da perda, de forma muito brutal, de forma muito autodestrutiva, de forma agressiva. Já o transtorno de personalidade dependente reage a essa perda de forma submissa e com muito apego. Quando chega alguém para mim, quando chega um paciente ou algo assim, por exemplo, que eu começo a observar, registrou Maria da Penha, tirou a queixa, chega todo machucado,
Aí no outro dia, na outra sessão, semana que vem, tá junto. Houve uma traição financeira. Usou o cartão de crédito, fez empréstimo no nome. Briga, tá. Mas sempre tá junto. Apanha. A gente fala assim, agora a gente tá com a onda das veias da lancha. Peraí que eu quero ouvir isso. Não esquece, não. E para você que tá aí, a gente volta um minutinho só, porque o nosso papo é cabeça. Estamos de volta no nosso Papo Cabeça de hoje, falando sobre as diferenças entre os transtornos de personalidade borderline e de dependência. Meu amigo Emerson de Paula estava falando que agora tem a velhinha da lancha. Antigamente era só o velho da lancha. Tá. Né? Aí agora a gente também tem a velha da lancha, né? Vamos rir, pode chorar. Vamos. Então agora a gente também tem a velha da lancha, que são pessoas, tanto o homem quanto a mulher, que compram os relacionamentos, compram as pessoas com bens materiais, com viagens, com todas as coisas que acredita ser possível para que o outro não vá embora. Então, assim, quando a gente percebe, quando eu percebo, quando chega um paciente, por exemplo, quando eu vejo bastante conhecidos com estes comportamentos, isto já é um indicador que pode me conduzir a investigar e coletar dados para corroborar o transtorno ou não. No entanto, segundo o DSM, eu tenho os critérios estabelecidos. Emerson, como que eu descubro se eu tenho uma personalidade dependente ou borderline? Primeiro, vai procurar um especialista, um psicólogo, para fazer um acompanhamento. E nós, psicólogos, utilizamos critérios específicos, né, regidos pela Organização Mundial da Saúde, que vai nos dar a referência se aquela pessoa apresenta ou não. Por quê, Núbia? Muitas das vezes a gente está falando, sabe de quê? De uma dependência emocional. Sim. E dependência emocional patológica, ela é diferente de transtorno. É preciso diferenciar. O dependente, por exemplo, a pessoa, ela passa por cima de todos os seus valores, ela passa por cima de todos os seus princípios, ela faz coisas que jamais ela faria para o outro ficar e não ir embora, por exemplo. Pegar todo o seu salário e emprestar para o parceiro.
e comprometer seu nome, não pagar cartão de crédito, pegar o cartão de crédito e entregar para o parceiro. A pessoa com personalidade dependente, ela tem esses tipos de comportamento, além daqueles que ele coloca a vida dele na mão do outro, para se responsabilizar por ele. Ele não consegue tomar a decisão sozinho, sempre tem que ter o aval do outro. Aí a gente vai começando a entender o porquê que essa pessoa se comporta dessa forma. Gente, mas como assim? Teve um abuso físico, porque o emocional e psicológico é constante, sofreu um abuso físico e ainda continua junto, não chama a polícia, tá com medo. Será que está com medo ou será que tem um transtorno a ser investigado? Porque como o transtorno não tem cura, é muito difícil lidar com pacientes que apresentam isso que a gente está abordando aqui no momento, porque a evolução ela é muito pequena. Ela conscientiza de uma coisa e na semana que vem já faz tudo o contrário. Pessoas que começam a fazer terapia, aí o marido vira e fala, você não vai mais fazer terapia. Ela para de fazer terapia, ou seja, ela se anula para o outro ser atendido e não ir embora. Aí a gente volta para o que a lei da Márcia falou, né? Que é a questão de eu fazer tudo para que o outro me ame. Para que o outro fique. Exatamente. Muitas das vezes não é nem que ame, é que fique. Sabe por quê? Porque, por exemplo, eu me contento apenas de você não ir embora. Isso. Não importa se a gente dorme em quartos separados, se está conversando, se está tendo uma relação saudável e funcional na casa. O que importa é que eu preciso te ver ali. Só que mesmo que eu não converse dentro da relação, que não transa, que não tem afeto, a geladeira sempre está cheia das coisas que o outro gosta. A roupinha do outro está lavada. A gasolina está no carro. A faculdade do outro está paga. O envio de Pix é constante. Quando chega em casa são 2 inimigos. Isso é característica desse transtorno. Só que a pessoa, como ela tem isso, que é o que eu queria falar com vocês. Como ela tem isso como a sua normalidade, tá tudo bem. Tá tudo bem, tá ali. Tá tudo bem, Márcia? Sim, a questão é essa, né? Uhum. Pode não estar tudo bem, porque eu não estou vendo problema em me anular e me diminuir e aceitar, né? Muitas vezes atitudes abusivas ali na rotina, e eu me diminuir para caber no mundo do outro, custe o que custar. E aí é que eu entendo que existe esse bloqueio tão importante, né, da gente trazer e trabalhar isso, porque eu não estou vendo problemas ali no meu comportamento. E eu vou me anulando e com isso eu vou soterrando a minha identidade, a minha autenticidade, e isso de forma permanente, porque eu preciso disso para entender que eu dou conta de ir para a vida. Né? Então, não necessariamente a pessoa considera, né, uma importância de eu preciso olhar para isso, eu preciso identificar se isso está certo ou não está certo. Ela nem considera isso, e de forma permanente. Então, quando ela se frustra com isso, porque ali ela não está se importando se existe amor, se a pessoa pode permanecer, o que faz sentido para o outro, o que faz sentido para ela, simplesmente ela se anulou em prol dessa permanência, dessa aceitação, dessa aprovação. Eu preciso existir a partir do outro. Então, o que a ciência colabora muito com isso, né? Você olhar para esses bloqueios, né? Que muitas vezes estão ali enraizados, foi aquela ausência, né, de acolhimento na infância, foi aquela negligência, né, que os cuidadores ou as pessoas, pai, mãe ou cuidadores, que precisariam ter ali orientado, mas que em algum momento isso ficou à deriva, e a pessoa vai para a vida assim, entendendo que ela precisa desesperadamente. Que falta alguma coisa muito grande, né? Exatamente. A realidade é essa. Não vai preencher, eu ainda vou um pouco longe. Eu comparo esses 2 transtornos com a relação que o dependente químico tem com a droga. Olha que interessante. O dependente químico, quando ele está na adicção ativa, ele tem a negação... Traduz a adicção ativa. A adicção é a escravidão a algum comportamento, né? E o ativa porque está vivenciando ele ali naquele momento. Em função da negação enquanto mecanismo de defesa, ele não acredita que a droga provoca algum prejuízo na vida dele, que ele tem perdas por causa do comportamento de uso de droga.
E aí esse dependente químico, ele vai perdendo emprego, perde esposa, perde filhos, perde a condição clínica dele de saúde, adquire infecções sexualmente transmissíveis, se torna morador em situação de rua, e para ele está tudo bem, porque tudo isso que aconteceu não foi em função da droga. É em função de qualquer coisa, mas a droga não tem responsabilidade diante disso. E as pessoas com esses transtornos, ela adota vários comportamentos, como dependente, personalidade dependente, por exemplo, aquele apego excessivo, aquela submissão voluntária que apresenta, e vai passando por cima dos valores para fazer de tudo para o outro ficar. Uhum. E essa normalidade, entre aspas, apresentada por ela, é a normalidade, entre aspas, apresentada na negação do dependente químico. Porque são primos, eles conversam entre si e está tudo bem. Quem está do lado de fora acha que está sofrendo. Tem a dor, mas não é aquela dor que dissipa a humanidade dela, porque aquilo para ela é, entre aspas, normal. É o que ela consegue viver. Eu diria que, sem aspas, para ela é normal mesmo. Para a gente que não é, né? A realidade é essa, que você está tão dentro do problema, né? Olha para você ver. O que essas pessoas, elas toleram e passam por cima como se fosse uma normalidade dentro da nossa cultura e dentro da nossa moralidade e também, vou dizer, religiosidade, tomando como parâmetro. Passa por cima de traição, passa por cima de abuso físico, passa por cima de abuso emocional e psicológico constante. Patrimonial. Sim. Passa por cima do abuso financeiro. Passa por cima do desamparo, morando na mesma casa e nem conversam. Durante semanas, durante meses. Nem se olham. E em um dado momento abre uma janela e retoma o que acha que é também normalidade. Isso é a vivência dessa pessoa com esses transtornos, principalmente o de personalidade dependente. E aí, a pergunta que não quer calar. Leda, tem salvação? Tem jeito? Isso depende muito, né, da pessoa, obviamente, né? Mas eu acredito que a ciência tem muito a contribuir. Uhum. Porque eu costumo fazer a analogia de que é como a pessoa, quando ela está num estado assim, que ela não consegue identificar aquilo que está atingindo, ela está ali, no meio de um furacão, sendo atingida por várias coisas ao mesmo tempo e sem entender o que está atingindo. Então, nesse momento, esse processo de psicoterapia vai orientá-la a identificar todos esses bloqueios. Né? Uhum. Eu tenho uma pergunta. Sim. Ele está sem entender ou ele está sem perceber? Porque é o seguinte, quando você acha que tem alguma coisa e tenta entender uma coisa, a percepção que eu tenho é que elas nem percebem que estão vivendo aquilo. Sim, não percebem. Não tem chance, né? Porque provavelmente ela não teve a oportunidade de gerar ali recursos internos para que ela identifique. Então, o processo de psicoterapia vai fazer isso, vai ajudar muito nesse sentido, por conta dela entender, identificar, enfrentar e, com o processo, diminuir aquela necessidade. Porque a gente não tem chance de enfrentar, extinguir aquilo que a gente não está entendendo o que está nos atingindo. Então, aquilo só vai gerando mais pânico na pessoa. Ela entende que ela está sendo reprovada. Imagina o quanto exige do ser humano ele anular tudo aquilo que faz sentido para ele se submeter a situações vexatórias, muitas vezes, a situações ali de completa dependência. E não está sofrendo e não está entendendo o que está fazendo. É o que eu ouço muito relato. Eu não sei como sair disso. Então, aí é que está o ponto importante da gente se permitir e entender que existe, sim, essa possibilidade. Envolve você olhar para tudo aquilo que você não gostaria de olhar e que você foi jogando debaixo do tapete, questões emocionais durante muito tempo. E você tem que olhar para isso, para você poder ressignificar tudo isso. E ter a possibilidade de ter uma qualidade de vida melhor, se respeitar em primeiro lugar, porque nesse momento ela está ali em busca de corresponder à expectativa de todos. Mas ela não entendeu que ela precisa estabelecer esse limite e ter esse olhar para ela e se colocar em primeiro lugar. Uhum. Emerson,
isso é uma necessidade para todos mesmo ou teriam pessoas específicas? Tipo assim, imagina você viver num universo, né, que é o universo dele, dessa pessoa que tem esses transtornos. Que está fortalecido por muito, muito tempo. Aí. Exatamente. Aí, imagina eu ter que estar aqui agradando a você, a Leda Márcia, aos meninos que estão lá no Master, a meu marido que está em casa, meu filho que está na faculdade, de minha mãe que está na Bahia, minhas irmãs que estão pelo mundo aí. É para todo mundo? Eu tenho que agradar todo mundo? A percepção é essa mesmo? Desculpa, a visão é essa, a percepção não, a visão é essa mesmo? De quem ele não quer perder o convívio. Ah, tá. Sim. De quem ele não quer perder o convívio. Pessoas próximas. Porque, ali. assim, veja bem, o processo do transtorno borderline e dependente, para eles, mais uma vez, também é como do dependente químico. Ele tem muita dificuldade para aceitar que tem um transtorno. Como Certo? todos, né? É o alcoólico. A psicoterapia, primeiramente, ela tem um grande desafio, que é ajudá-lo a entender que ela é adoecida. A enxergar. É o primeiro passo. Se a gente conseguir isso, a gente já concorreu metade do caminho. Por quê? Veja bem. Para a psicanálise, esses transtornos são chamados de sintomas. Então, acessando, a depender, por exemplo, para Freud é o inconsciente, certo? Tem cura. Para o Winnicott, a cura está através das relações, certo? Se eu for para a ciência descritiva, nenhum transtorno de personalidade tem cura. Ele vai aprender a lidar com isso ao longo da vida, certo? E o que a gente precisa entender, enquanto psicólogos, quando a gente vai para um tratamento, por exemplo, o que eu ofereço para essas pessoas? Eu sou um psicólogo ambiente. Eu deixo-os entender que ali eles são bem-vindos, bem recebidos, cuidados e amados. Então ele tem em mim um lugar seguro, um lugar de confiança, onde ele possa existir. Então eu me torno acessível e disponível. 24 horas, Emerson, para essas pessoas, sim. Para as personalidades borderline, personalidade dependente, eu preciso, enquanto psicólogo, estar acessível, sim. Por quê? Na iminência de uma ideação suicida e tentativa de suicídio, uma mensagem que eu não atendo pode ser um gatilho para ele deixar de existir e ele abreviar a brevíssima vida. Então, se o profissional não tiver tempo para entrega para esses tipos de pessoas, esse tipo de paciente, é melhor que ele encaminhe para outro profissional que tem habilidade para isso. Porque o acolhimento é a melhor forma de cuidar e ouvir, e ouvir, e ouvir. Maravilha. Né? Ouvir, né? É isso que nós psicólogos mais fazemos e mais temos que fazer, mas é uma escuta ativa e com muito carinho e com muito amor e com muita presença, como você disse, tá? Queridos, não saiam daí não, porque o nosso papo é cabeça e a gente volta já já.
Estamos de volta no nosso Papo Cabeça para falarmos sobre a diferença entre transtorno de personalidade borderline e transtorno de personalidade dependente, tá? Emerson, depois de tio Google, né, todo mundo virou médico, psicólogo, todo mundo dá diagnóstico, sobretudo quando dizendo que uma pessoa é bipolar, que uma pessoa é narcisista, né? Vamos deixar bem claro o que é uma pessoa border e o que é uma pessoa dependente emocionalmente, né? Então, a primeira coisa a fazer quando se percebe algum comportamento, vamos dizer, desviante dos comportamentos padrões que são tidos como normais, eu recomendo que essa pessoa seja encaminhada para um profissional, para um psicólogo, para que ele possa investigar o caso através das ferramentas específicas, porque ele tem capacidade e habilidade para isso. Aliás, ele tem não, é só ele que tem capacidade e habilidade para isso. De antemão, quando essas pessoas chegam até nós e a personalidade borderline ou a personalidade dependente ela é entendida, é necessário que a gente convide a família para que seja feito um processo de psicoeducação, para que a família entenda de fato o que está acontecendo e não passe ou retire os estigmas que vêm sendo colocados sobre essas pessoas. Porque com o passar do tempo, esse estigma também vai se tornando um autoestigma, né? Uma faixa na testa, né? Eu sou. É isso. A pessoa compra aquilo que ela é rotulada e começa a acreditar naquilo. Porque, e só naquilo. Só naquilo. Porque os transtornos de personalidades, eles não vêm sozinhos. Normalmente, eles vêm acompanhados de alguma outra comorbidade. Eles andam de mãos dadas. É raro. E diante dos transtornos que a gente está falando de personalidade borderline e personalidade dependente, eles também podem vir a cometer uma única pessoa. Ter os dois transtornos. Agora, imagina a gravidade que é. Para diferenciar, eu preciso entender que a personalidade dependente, essa pessoa, ela apresenta um apego muito forte ao outro e tem uma submissão voluntária imensa para o outro não ir embora. Submissão tal que ela passa por cima de seus valores, de seus princípios e é capaz de fazer coisas muito desagradáveis para atender à necessidade do outro e passar por cima de seus princípios, se anulando. Onde responsabiliza terceiros pelas suas atividades, pelas suas coisas, tem uma extrema dificuldade de tomar decisão sozinha, não consegue tomar decisão sozinha sem consultar o outro. Essa é a pessoa que apresenta característica dependente. E ela se permite, dentro da patologia, vivenciar abuso físico, abuso psicológico, abuso financeiro e abuso emocional imenso. É permitido. E mesmo assim, ela fica naquele lugar. Ela não vai embora. Já a personalidade borderline, nessa necessidade imensa de ser amada, de ser cuidada, na iminência real ou na iminência real ou o abandono propriamente dito, ela começa a adotar instabilidade nas relações interpessoais, uma alteração e instabilidade constante no humor e muitos comportamentos impulsivos, caracterizado por compulsividade às drogas, ao sexo, à comida, às compras, às redes, à tela, a tudo aquilo, a todo aquele objeto que provoca nela uma relação de dependência. Não bastando, ela adota o comportamento de automutilação e tentativa de extermínio, autoextermínio, através da ideação suicida. Veja bem, a automutilação e a ideação suicida está aqui, com borderline, e não está aqui com o transtorno de personalidade dependente. É um referencial muito, muito grande. E, por fim, as pessoas que apresentam personalidade borderline são muito autossabotadoras. São pessoas inteligentíssimas, porque a cognição delas não foi afetada. O que é afetado é a forma dela funcionar diante de si, do outro e do mundo. E ela tem dificuldade de concluir trabalhos, permanecer em trabalhos, concluir faculdades, dificuldade imensa de manter relacionamentos, dificuldade de se relacionar com tudo e com todos. Escola, trabalho, família, amigos, e é engraçado, né? Ela não quer perder, mas não dá conta de relacionar. E ela não dá conta de relacionar por causa das características que ela apresenta, que põe todo mundo para correr. Engraçado, né? Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come? Se correr o bicho pega e se ficar o bicho come. Teve uma vez que eu arrumei um emprego para uma
uma paciente border em uma dada empresa aqui, chego lá, ela estava correndo atrás dos clientes, querendo bater. Sério, gente. Porque, nesse caso da agressividade imensa, era uma forma que ela estava se defendendo de alguma coisa. E a gente nem sabe por quê. Leda, Sim. a gente falou aqui que o border e a pessoa com transtorno de personalidade dependente são pessoas que precisam do outro, né? Que precisam desse amor, dessa aprovação. Tem que ser sim para tudo? Eu acredito que não, né? Mas a gente precisa olhar com um olhar bem específico para isso, né? É o que você disse aí no início, né? Essa consulta sempre ali, rotulando, né? Esse senso comum, rotulando as pessoas, e as pessoas acabam internalizando isso, né? Que existem casos, e é comum, né? Dentro do centro terapêutico ali, a pessoa trazer essa fala, a minha depressão, a minha bipolaridade, quer dizer, a pessoa se apropriou de algo que ela está entendendo que já faz parte dela, né? E isso é algo que a gente precisa muito, ter um olhar atento e entender que precisa também deixar de ter essa resistência que muitos têm em buscar ajuda. E quando a gente ignora, né, de buscar essa ajuda, a gente está ignorando a chance de estar se organizando emocionalmente, de estar trazendo isso para dentro de um controle, porque a gente falar em cura é uma coisa muito precipitada. Entendi. Mas, Emerson, quando eu perguntei do sim, é tipo assim, tudo que eles querem eu tenho que dizer sim para que eles se sintam amados? Não. A gente precisa também dizer não, porque o não faz parte da regra. O ambiente acolhedor dessas pessoas precisam ser suficientemente bom, no sentido de entender e atender a necessidade dessas pessoas, e também ter a capacidade de frustrar, para que ela vá desenvolvendo um repertório emocional, cognitivo, psicológico, para aprender a lidar com as adversidades. O não faz parte da regra. Essas pessoas, elas são pessoas normais, diante das regras, diante dos deveres e diante dos direitos, como qualquer outra pessoa. Então, eu não preciso estar o tempo todo dizendo sim para que elas se sintam amadas. E cada família precisa adotar com essas pessoas e manter com essas pessoas a cultura da sua funcionalidade, da sua estrutura, da sua filosofia, da sua organização. Que cada família mantenha isso. E o não é preciso. Engraçado que eu tive um professor maravilhoso, professor Daniel, tá? E que ele me deu aula de desenvolvimento humano, né? E ele foi meu professor de desenvolvimento humano em todas as fases. Uhum. Engoli papalia, né? Que é uma sumidade no estudo do desenvolvimento. E a primeira aula que eu assisti com ele fez: todo mundo precisa de limites. Sim. E às vezes o que eu percebo é que nas relações com borders as pessoas são muito permissivas. É como se elas tivessem que dizer o sim o tempo todo para que o border, ele e a pessoa com, né, claro, com transtorno de dependência, de personalidade dependente, desculpe, precisa, para eu ser amado, tá todo mundo me dizendo sim, mas não, também é amor, tá, gente? Por favor, diga não pro seu filho, criança, adolescente, pros seus amigos. E é uma questão de amor, não é só amor pelo outro, é amor próprio. Como você bem falou aqui, né, Emerson, a gente precisa dar limite para o outro para a gente também ser feliz por isso. Quantos nãos a gente enfrenta em um único dia? Não. O psiquismo, ele precisa do sofrimento para existir, porque se tudo fosse atendido, se um dia a espécie humana alcançar a completude, não faltar mais nada, a espécie acaba. Porque a gente vive a todo momento buscando aquilo que falta. Perfeito. E sempre falta algo. Conquista uma coisa, falta outra. Conquista uma coisa, falta outra. E por que que para as pessoas que apresentam determinadas patologias, elas também não precisam aprender a lidar com essas faltas? Só precisam, né? Porque em casa... para adquirir repertório. Isso. Né? E não é então, só assim, isso, o meu manejo hoje, com relação a essas pessoas, eu sou muito diretivo na relação acadêmica, em concluir faculdade, buscar arrumar um emprego, vão manter essa relação, vão trabalhar isso, vão trabalhar aquilo, porque eu acredito assim, que seria uma grande conquista da relação terapêutica
se essa pessoa, por exemplo, conseguir terminar um segundo grau, terminar uma faculdade. Porque aí ela já vai ficar nesse cenário chamado sociedade, em virtude de um documento, ela vai ter capacidade de disputar com alguém no mercado de trabalho. Se ela chegar no mercado de trabalho, aí a permanência dela no mercado de trabalho agora já é outra história. Já é outra dificuldade. Igual uma dada pessoa com personalidade borderline, brigando, achando ruim a empresa, que o patrão é isso, que os colegas de trabalho é isso, que eu só perguntei assim: você recebe seu salário em dia? O seu trabalho é feito com dignidade? Você está entregando algo com valores, com princípios? Claro, estou. É isso que basta. É isso que basta. E ajudar essas pessoas a entender o óbvio, que é o simples. Mas não é fácil. De jeito nenhum, a gente sabe que não. Leda, a gente está quase finalizando o nosso programa. Tratamento a gente já sabe que tem. Mas o que é importante nesse tratamento? Tá? A participação do outro a gente sabe que tem. Porque, gente, terapia não é uma coisa só, tá? E a gente precisa, com certeza, lembrar... Não é uma coisa, desculpe, de uma pessoa só. Não é que não seja de uma coisa só. Não é de uma pessoa só. É de um grupo de pessoas. Tá? Ou seja, quando eu digo grupo, por quê? Porque precisa do psicólogo, precisa do paciente, né? Ou do cliente, né? Dependendo da abordagem. Sim. E precisa também da família. Correto? Sim, isso é muito importante, né? E o que foi muito dito aqui, essa questão de estabelecer limites, né? Muitas vezes a pessoa, quando ela não entende isso, né, e que ela não cria recursos internos aí, e isso é só possível através de um processo de psicoterapia, onde a pessoa vai receber ferramentas ali específicas para criar esse recurso interno para lidar com todas essas situações que muitas vezes a paralisa ou a limita. Ainda bem que existem famílias que colaboram, né? Sim. Bom, gente, felizmente chegamos ao final. Eu quero agradecer muito a vocês, tá? Imensamente. Emerson, fique à vontade para se despedir, se quiser deixar suas redes sociais. Então, pessoal, foi um prazer estar aqui. Como eu sempre digo, 40, 45 minutos é muito pouco para a gente aprofundar no que esses transtornos requerem, mas convido vocês a ir lá na minha página no Google, na Clínica dos Transtornos Adictivos e das Compulsões, psicólogo Emerson de Paula, Emerson com H, e também para que vocês possam ir lá no Instagram, no @psicólogo sem acento, .Emerson de Paula com H também. Lá tem meus dados, tem meu WhatsApp, e vocês podem entrar em contato comigo, que eu estarei à disposição para contribuir no que for preciso. Um abraço e obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço. Leda Márcia, fica à vontade também. Muito obrigada mais uma vez. Eu que te agradeço a oportunidade. Tá? Meu nome é Leda Márcia de Oliveira Leonço, sou psicóloga clínica e, como o colega Emerson aqui disse, é um assunto muito amplo para a gente debater, né, num tempo tão curto. Mas o importante é você superar essa resistência em buscar ajuda, porque através dessa ajuda, juntos, né, paciente e psicólogo vai poder aí estar trabalhando todas essas questões, desenvolvendo recursos para enfrentamento, para que você não paralise diante de situações que muitas vezes geram essa paralisação. Sigam-me nas redes sociais, Leda Márcia de Oliveira, psicóloga, no Instagram, e conte comigo, né, para essa ajuda tão importante, para que a gente possa ir para a vida de uma maneira mais leve. Muito obrigada, um abraço. E para você que esteve com a gente até agora, um beijo no seu coração e até a próxima.